Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui na Web Cristo Rádio Consolador, né? Para transmitir mais um capítulo do portentoso livro de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino. E nós estamos aqui na terceira parte, As Potências da Alma, quiçá, na minha opinião, uma das melhores, a melhor parte do livro. Enfim, eu sou suspeito para falar. Sou Paulo Silva, vamos à nossa oração. Pai de infinita luz, de infinita misericórdia, Cristo Jesus, Leon Denis, gestores dessa estação da luz, dessa rádio maravilhosa, dessa web Cristo Consolador, que possamos transmitir um pouco aclarado as ideias de Leon Denis, na nossa humilde opinião, mas que compartilhando o nosso conhecimento para que isso seja disponibilizado, disponível para todos. Graças a Deus. Pois bem, estamos aqui no capítulo 21, a consciência, o sentido íntimo. Pois bem, nós já estudamos aqui a vontade em duas semanas. A vontade, a suprema gerente da alma, recuando um pouco mais, tá? Na última parte do no último capítulo da segunda parte, a lei dos destinos. Então, Leon Denis já começa a aclarar que a vontade é a suprema gerente da alma, fato esse retratado no livro de Chico Xavier, no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Eu acho que vontade e pensamento são os dois primeiros capítulos desse livro. No Leon Denis, nós temos aqui a vontade. Ele nos aclara, só para lembrar um pouquinho, que a vontade é a maior de todos os poderes. Ela, comparada a um imã, a vontade de viver, de desenvolver em si a vida, atrai para nós novos recursos vitais. Aí reside o segredo da lei da evolução. Meus amigos, vocês não sentem isso? Vocês não sentem como é importante cuidar dessa gerente da alma? Vocês não percebem que muitos dos nossos impasses se dá porque nós não temos uma vontade poderosa o suficiente e que estamos aqui já portadores dessa infinitude, dessa perspectiva, dessa plenitude em que nós poderemos estar, mas nós precisamos voltar
o olhar para dentro de nós, para que possamos trabalhar a nossa vontade. Eu vejo os seres decaídos, seres sem vontade, com problemas, vontade direcionada para outros objetivos, menos nobres, digamos assim, mas está aí, é a vontade. O motor, e Leon Denis nos fala que o princípio superior, o motor da existência é a vontade. A vontade divina é o grande motor da vida universal. Tanto para fora quanto para dentro, o macro, o micro, a vontade ela tem que ser trabalhada. Avançando um pouco mais, nós vamos descobrir, no capítulo 21, a consciência. Consciência. Consciência do que eu sou. Consciência, o sentido íntimo. Este é o título do capítulo. Pois bem, esse estudo, se nós prestarmos atenção, ele vai aclarar uma coisa que eu gostaria que, durante a minha fala, todos que aqui estão assistindo ou que assistirão, vejam dentro de si e percebam como Leon Denis está correto quando ele fala sobre a consciência. Vamos lá. Não é só Leon Denis, ele vai citar outros autores, mas vamos aqui tentar ver. Nossos estudos precedentes nos demonstraram a alma é uma emanação, uma parcela do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação crescente do que há de divino em si, o aumento do domínio que ele é chamado a exercer interior e exteriormente, por intermédio de seus sentidos e de suas energias latentes. Então, a gente começa a perceber, ele começa a explicar, logo nesse tópico, que a alma era uma parcela do absoluto. E isso nós já sabemos. Lá atrás, quando o Criador criou o princípio espiritual e o princípio material. As nossas vidas, tá? Leon Denis fala que ela tem por objetivo a manifestação crescente do que há de divino em si. O aumento do domínio que ela é chamada a exercer interior e exteriormente por intermédio dos seus sentidos e das suas vidas latentes, energias latentes. Então, a gente vê o seguinte. Há dentro de nós um centro, que nós podemos chamar, em alguns ramos da psicologia, chama de self, o si mesmo. Esse centro fica como se fosse pulsante. Temos o consciente, né? Os nossos sentidos, nós temos as nossas vou falar ali, percebemos a realidade externa através dos nossos sentidos. Então, ele vai explicando aqui e eu vou reproduzindo esse parágrafo. Para atingir esse resultado, através de procedimentos diversos, pela ciência e pela meditação, pelo trabalho e pela preparação moral. O melhor procedimento, meu Denis explica, consiste em utilizar todos esses modos de aplicação, em completá-los uns com os outros. Entretanto, o mais eficaz de todos ainda é o exame interior
a introspecção. Então, em outras palavras, podemos falar que é reflexão. E, com a emancipação dos elos materiais, o firme propósito, a vontade de melhorar, a união com Deus em espírito e verdade, e veremos que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda, encontra sua origem e resume nessas fórmulas. Então, a gente percebe o seguinte: as religiões, a gente pode ver lá no livro Depois da Morte, né? Então, nós temos a consciência que nós estamos com um pé na matéria e o outro pé no espírito. E aí a gente pode perceber quando Cristo fala com aquela dracma: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, mas nós precisamos perceber que nós fomos criados, o Espiritismo explica isso, simples e ignorantes. Porém, nós temos uma consciência que há algo dentro de nós que pede para ir para fora. É como se a gente tivesse conhecimento ali, muito internamente, que pulsa em nós vontades e desejos que às vezes temos que dar conta. E muitas das vezes os conflitos são quando nós não escutamos esses pedidos, esse íntimo que está dentro de nós, que é ali o self, que é como se fosse uma parcela da vontade divina dentro de nós. E a gente aprende, né, com a doutrina espírita, que a consciência de Deus está dentro de nós. E nós percebemos, isso é muito fácil da gente poder perceber, que quando nós fazemos algo errado, pulsa dentro de nós aquela luzinha. Então a gente começa a perceber que há uma voz, que há um sentido íntimo, em que por muitas vezes, por décadas, nós não prestamos atenção a isto. Pois bem, Leandro nos fala que o resto, doutrinas, cultos, rituais, práticas, são apenas vestimentas exteriores que ocultam aos olhos do povo a alma das religiões. Olha, Leon Denis fala isso lá nos 5 primeiros capítulos do livro Depois da Morte, no qual eu conclamo todos a lerem. Prosseguindo, Leon Denis fala que Victor Hugo escrevia no pós-scripto de uma vida, pós-scripto de uma vida, é no interior de si mesmo que se deve olhar o exterior. O que está fora está dentro, o que está dentro está fora. Debruçando-se sobre esse poço, o nosso espírito, nós percebemos a uma distância abismal em um estreito círculo, o mundo imenso. Emerson dizia igualmente: a alma superior ao que se pode saber sobre ela é mais sábia do que qualquer uma de suas obras. Então, ele está dizendo o seguinte: a nossa alma, a nossa vida interior é muito mais rica, é muito mais portentosa do que as eclosões no mundo da matéria. Liga-se a alma em suas profundezas à grande alma universal e eterna, da qual ela é uma espécie de vibração. Esta origem, esta participação na natureza divina, explica as necessidades irresistíveis do espírito evoluído, necessidade do infinito, de justiça, de luz, necessidade de sondar todos os mistérios, de saciar a sede nas fontes vivas e inesgotáveis, cuja existência ela pressente, mas não chega a descobrir no plano de suas vidas terrestres. Então, ele está falando aqui que nós temos determinadas aspirações da nossa alma
e muitas das vezes nós não damos conta disso. Bom, vocês querem ver um exemplo? Vamos pensar o seguinte: um filho cujo pai quer que ele se forme em engenheiro, digamos assim. Ele pode até atender à vontade desse pai, mas vai pulsar dentro dele, de repente, um desejo de ser um artista, de ser um pintor, de ser um músico, e isso vai pulsar dentro dele. E muitas das vezes isso gera conflitos que, se não resolvidos, faz com que a pessoa se paralise. Vamos pensar que nós somos espíritos imortais. Nem sempre viremos em meios apropriados, né, para desenvolver o que está dentro de nós. É como se fossem os talentos que Jesus nos fala. Então ele diz, todo mundo se lembra dos talentos, né? Da parábola dos talentos, em que eles caem na terra, eles caem na sarça, eles caem, enfim. Dê uma olhadinha na parábola dos talentos, tá? Explica muito isso, né? Mas é por isso que, às vezes, há esse tipo de conflito. O que eu quero ser e o que eu sou. Isso eclode, isso gera bastante confusão, até eu aprender a escutar o meu sentido íntimo, a minha consciência. Não é só escutar. Escutar, ela surda, dentro de nós, com certeza, essa voz se fará ouvir. O problema é que nós não queremos, muitas vezes, escutar essa voz, que nos direciona para outras coisas. Entende? Vamos pensar um pouquinho. Nós temos sede de justiça, nós temos necessidade dos mistérios, de sondar os infinitos. Provei aí o parágrafo seguinte, Leon Denis fala: daí provei nossas mais altas aspirações, nosso desejo de saber, jamais satisfeito, nosso sentimento do belo e do bem, daí os súbitos lampejos que iluminam, de vez em quando, as trevas da existência e aqueles pressentimentos, aquela previsão do futuro, clarões fugidos no abismo do tempo que às vezes se acendem para algumas inteligências. Eu acho que muitos de nós aqui já nós temos esses lampejos, né? Lampejos de direcionamento que muitas das vezes nós atribuímos a espíritos exteriores, mas, na verdade, esses lampejos provêm do fundo da nossa alma. Está lá, do sentido íntimo. Então, a gente vê, abaixo da superfície do eu, superfície agitada de desejos, de esperanças e de temores, fica o santuário onde reina a consciência integral, calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão, das quais a maioria dos homens só toma conhecimento através de surdos impulsos ou vagos reflexos entrevistos. Leon Denis, logicamente, eu estou lendo as palavras de Leon Denis, traduz aqui o que eu estava querendo esboçar. Então, nós sentimos isso, senhores e senhoras, como se fossem aquelas intuições, aquelas imagens que passam, pum,
na nossa mente. E essas imagens são o estudo dessas imagens, do que passam, do que se passa diante de nós, é que às vezes pode alterar e melhorar os nossos destinos. Nós precisamos estar pronto para ouvir e dóceis e flexíveis para seguir. Pois bem, ou vocês vão me dizer que isso nunca aconteceu. E aí, Leon Denis, ele, no próximo parágrafo que eu vou ler aqui, ele dá um norte. E esse norte que eu gostaria de dividir com vocês também. Eu vou ler pausadamente o que Leon Denis escreve, né? Para tentar que isso possa tentar abrir uma luz, um caminho. Então ele diz o seguinte: todo o segredo da felicidade, da perfeição, está na identificação, na fusão em nós desses dois planos ou focos psíquicos. A causa de todos os nossos males e de todas as nossas misérias morais está na sua oposição. É o eu profundo em oposição ao eu superficial. Aqui, Leon Denis, ele nos fala dessa dicotomia, desse problema que a gente pode dizer existencial, que faz com que muitos indivíduos fiquem simplesmente paralisados. Então, na crítica de La Raison Pourrée, o grande filósofo Kostensberg demonstrou que a razão humana, isto é, aquela razão de superfície de que falamos, nada podia, por si só, aprender sem provar sobre aquilo que diz respeito às realidades do mundo transcendental, às origens da vida, do espírito, à alma, a Deus. Esta argumentação leva, lógica e necessariamente, à conclusão de que existe em nós um princípio, uma razão mais profunda que, graças à revelação interior, inicia-nos nas verdades e nas leis do mundo espiritual. Aqueles que têm essa oportunidade, meus amigos, nós, né, quando a gente consegue, aí eu conclamo, faça o silêncio, examine-se, perguntas. Será que é esse o caminho? E aprendam a decodificar a resposta. A resposta está em nós. Não precisamos de buenadista, não precisamos de ledoras de destinos, de mãos, não precisamos de nada, porque a resposta está dentro de nós. Nós é que precisamos descobrir e aclarar esses caminhos. E as ferramentas estão aí. A meditação, a reflexão, a oração. São ferramentas, a introspecção, não sei se eu repetir, são ferramentas que permitem nos consultar nosso íntimo. Porque, vamos pensar um pouquinho, nós somos espíritos imortais. Então, já que estamos aqui, de uma certa forma, nós já sabemos para onde nós temos que ir. Isso está retratado no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cristo Consolador. Então, a gente já sabe que precisamos pegar a nossa cruz e seguir o Mestre. Vocês vão lembrar, vocês hão de lembrar do jovem rico, que perguntou ao Mestre: eu observo todos os meus mandamentos.
Então, Jesus propôs-lhe uma charada: vá, dê todos os bens aos pobres e me siga. Gente, é de uma profundidade essa fala do mestre. É você abrir mão, ou começar a abrir mão de ser no mundo para estar no mundo, entende? É assim, nós, na nossa sociedade, nós aprendemos a ser no mundo e não a estar no mundo, de passagem. Então, nós damos valor à expressão material, à expressão amoedada do nosso ser, sabedor, né, que isso é de uma imprevidência muito grande, porque todos os bens desse plano são transitórios. Os permanentes são os bens da alma. Então, nós esforçamos-nos durante uma vida inteira em possuir bens amoedados, bens que o ladrão ou a traça irão roer. Agora, os bens imperecíveis, a inteligência, a bondade, a piedade, os bens da alma que nós precisamos desenvolver, precisamos pegar esses talentos e multiplicar-los. E nós só conseguimos multiplicar-los no momento em que nós os empregamos em prol do nosso semelhante, porque aí você está multiplicando os talentos que Deus lhe deu, os talentos que estão na sua alma e que você poderá apresentar quando o Senhor voltar. Não é? Então, vamos pensar aqui, olha só. No parágrafo seguinte, ele fala o seguinte: William James, que foi o pai da psicologia americana, né, reconhece isso nesses termos: o eu consciente está unido a um eu maior, do qual recebe o aporte. Os prolongamentos, fala de William James, tá? Os prolongamentos do eu consciente estendem-se bem além do mundo da sensação e da razão, na medida em que nossas tendências para o ideal têm sua origem nesse além. Lá estamos mais profundamente enraizados do que no mundo visível. Leonie, a consciência é, portanto, como diz William James, o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A consciência é não só a faculdade de perceber, mas também o sentido que temos de viver, de agir, de pensar, de querer. Ela é una e indivisível. A consciência apresenta vários planos, vários aspectos. Para a ciência, ela pode ser o sensorium, as sensações, a faculdade de concentrar as sensações exteriores, de coordená-las, de defini-las, de aprender as causas e determinar os efeitos. Mas essas sensações se multiplicam e se refinam. A consciência intelectual desperta. Né? Então, há um momento que nós conseguimos abstrair. Quando a gente consegue abstrair, essa abstração, você sai do concreto e começa a abstrair,
Aí eu vou falar assim, para aqueles que não estão entendendo o que eu estou falando, é assim, há um momento de nós, quando a gente aprende a somar, né? Então, a gente pega um feijão, pega outro feijão, a gente precisa dessa expressão, né, material para aprender a somar. Mas depois, quando a gente aprende a abstrair esses conceitos, nós não vamos precisar mais disso. Nós vamos trabalhar com mentalizações, vamos trabalhar com expressões mentais. Eu não preciso mais do concreto. É a mesma coisa dos sentimentos também. Eu vou começar, vamos pegar ali, como é que eu vou compreender o ciúme? Eu vou pegar uma expressão de arte, tá? Porque a arte ela retrata, ela tem essa mágica, ela consegue retratar para poder começar a abstrair isso dentro de mim, essas sensações, os pensamentos, as derivações disso, desse sofrimento que esses pensamentos traz em minha alma. Esses pensamentos trazem em minha alma. Eles podem afundar ou eles podem me elevar. E eu preciso aprender a ter esse senso íntimo. Porque senão eu vou ser joguete de pensamentos que muitas das vezes nem são meus. É por isso que eu tenho que conhecer-me. Eu tenho que aprender a recolher os meus sentidos, como se fosse uma tartaruga. Eu tenho que aprender a recolher isso, a recolher para ficar o quê? Para ficar dentro de mim. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem ficar dentro de casa parados. Tem medo de se sentir. Então, eu preciso amortecer com vibrações, expressões exteriores. Vamos prosseguir um pouco mais. Prosseguindo no parágrafo, o eu se afirma e cresce e a personalidade se completa pela manifestação da consciência moral ou espiritual. A faculdade de perceber os efeitos do mundo sensível exercerá de maneiras mais elevadas, tornar-se-á a possibilidade de sentir as vibrações do mundo moral, de identificar-lhe as causas e as leis. Eu não preciso dessa inteligência bruta, mas aí no momento que essa inteligência bruta eclode, eu vou conseguir peneirar, perceber, pesar aquilo que eu sinto. É por os seus sentidos interiores que o ser humano percebe os fatos e a verdade de ordem transcendental. Ok? Eu consigo perceber o sabor, o sentido íntimo do que eu percebo, do que eu estou sentindo. Eu preciso aprender a sentir o sabor dos meus sentimentos, de repente. Né? E a gente vê isso, aquela pessoa que amarga, né? Aquela pessoa, uma pessoa doce. Olha aí a expressão. Né? Então a gente viu o seguinte: para além desse sentimento de superfície, há um outro mais oculto que discerne as regras e as coisas do mundo metafísico. Olha só. É por isso que não tem como a pessoa negar, olha, eu não consigo perceber Deus, Deus não existe. Porque isso está pulsando dentro dele. Essa percepção, ela está lá, está pulsando, ela está
Enfim, se eu estou só na casca do mundo exterior, eu vou perceber que está pulsando dentro de mim essas verdades, mas é que eu não estou dando vazão. E isso vai ocasionando o quê? Conflitos. Que repercutem aonde? No corpo, nas atitudes, das relações. Vê como é que é lindo, porque está tudo interligado, tudo transcende, tudo vai, tudo volta. O que está lá fora, o que está dentro, o micro é o reflexo do macro, o macro é o reflexo do micro. Eu posso conhecer o macro estudando o micro, que eu sou eu mesmo. Existem macrocosmos e microcosmos explorados por filósofos, religiões estão aí falando sobre isso também. E aí ele começa a passar um outro detalhe que eu acho interessante. Ele diz o seguinte: a maior parte das grandes descobertas não foi senão a confirmação no plano físico das ideias percebidas pela intuição ou sentido íntimo. E ele começa exemplificando aqui, olha só, por exemplo, Newton havia concebido há muito tempo a ideia da atração universal, quando a queda de uma maçã veio demonstrá-la objetivamente em seus sentidos materiais. Aí vamos passar para a experiência do dia a dia. Vamos sair de Newton, né? Isaac Newton, vamos passar para nossas experiências de seres comuns. Vocês não percebem que muitas das vezes, né, ideias, intuições, lampejos estão dentro de você e de certa forma eclode, e depois você tem uma consciência do que você já tinha percebido toda a verdade, né? É interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Vamos olhar um pouquinho para dentro de nós e perceber isso. Está aqui, ó. Está descrito aqui. Essa consciência íntima, essa consciência pulsante que nós teimamos em ignorá-la. Meu problema aqui é na expressão. Então vamos lá. Assim como existem em nós organismos e os sensórios físicos que nos permite a relação com os seres e coisas do plano material, existe também um sentido espiritual, graças ao qual certos homens penetram desde já no domínio da vida invisível. Depois da morte, quando tiver caído o véu da carne, esse sentido tornar-se-á o centro único de nossas percepções. Na ampliação da liberação crescente deste sentido espiritual, é que se situa a lei da nossa evolução psíquica, a renovação do ser, o segredo de sua iluminação interior e progressiva. Por ele, desprendemos-nos do relativo e do ilusório, de todas as contingências materiais, para ligar-nos cada vez mais no imutável e no absoluto. Eu me lembro de um yogi, Paramahansa Yogananda, ele falava o seguinte: Deus está quando todo movimento cessa. Interessante, né? Não cabe aqui a gente avançar nessa reflexão, mas o que eu queria explicar dessa fala é que ela reflete o que Landoni está falando aqui. Ao imutável, ao absoluto, ao silêncio. Imutável, silêncio, absoluto, a escutá-lo pulsando dentro de nós. Porque quando a gente ignora isso, Leon Denis vai aclarar essa vertente aqui que eu vou falar para vocês. Olha, a ciência experimental continuará sendo suficiente, apesar das vantagens que oferece nas conquistas que realiza, se não for complementada pela intuição, por essa espécie de adivinhação interior
e nos faz descobrir as verdades essenciais. É uma maravilha que ultrapassa todas a do exterior. Essa maravilha somos nós mesmos. Este é o espelho oculto no homem que reflete todo o universo. Olha só que interessante. A grande maravilha somos nós, nossa alma, criada à semelhança do absoluto, derivada do absoluto, sendo uma fagulha do absoluto de Deus. Tão maravilhoso aqui que ele descreve, somos nós. Nós, enquanto micro, paradoxalmente refletimos o universo na sua totalidade. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu vou ler o parágrafo para que não fujamos do sentido que o Leon Denis quis dar. Aqueles que se absorvem no estudo exclusivo dos fenômenos nas buscas das formas transitórias e dos fatos exteriores, muitas vezes procuram bem longe essa certeza, esse critério que está neles. Negligenciam o escutar das vozes íntimas, a consulta às faculdades de entendimento que se desenvolvem e se depuram no estudo silencioso e recolhido, repetindo, estudo silencioso e recolhido. É por isso que as coisas do invisível, do impalpável, do divino, imperceptíveis para tantos sábios, são algumas vezes percebidas por ignorantes. O mais belo livro está em nós mesmos. Nele, o infinito se revela. Feliz é aquele que nele pode ler. Olha só. Feliz é aquele que nele pode ler. Eu sei que nada sei. Eu preciso escutar a minha intuição. E é interessante, tá? Porque com a intuição você aprende o inominável. O seu sentido se volta para o examinar coisas, tanto fora quanto dentro, que vão demorar bastante tempo para que nós possamos reduzi-la a expressões. Eu percebo o mundo. Muitas das vezes eu não consigo nomear o que eu percebi, mas eu sei que está ali. Eu sei que Deus existe, está ali, não consigo nomeá-lo. Eu sei que está vibrando dentro de mim coisas que eu não consigo nomear. Eu sei disso. Eu sei que a vida pulsa dentro de mim. E é interessante, olha só. Por isso, o homem dos sentidos exteriores raciocina sobre o mundo e sobre os seres metafísicos, chega essa melodia, e um cego sobre as leis da ótica. Mas, ao despertar e se iluminar nele o sentido íntimo, a ciência terrestre, anteriormente tão grande a seus olhos, comparada a essa luz que inunda, de imediato se apequenará. William James, psicólogo eminente americano, reitor da Universidade de Harvard, no seu livro La Experiência Religiosa, página 436, vou ver se consigo esse livro para poder ler, tá? Ele diz aqui o seguinte: o mundo real é constituído de maneira diferente, bem mais rica e complexa do que o que era a ciência. Ele está descrevendo aqui que o mundo real é muito maior, muito maior. Na verdade, a ciência já percebe isso. Olha, vou colocar aqui.
Procure na internet, ok? Experiência da dupla fenda, experiência sobre a luz. Procura lá, tem um site chamado Astrum Brasil. Procura lá, é uma explicação de 1 hora das propriedades da luz e vocês vão perceber como isso transcende. Procurem sobre o tempo, procurem o que Einstein sobre o tempo, falou sobre o tempo, foi contemporâneo de Leon Denis. Vamos lá. William James, ele fala o seguinte: a psicologia oficial não pode ignorar esses acessos à consciência profunda, e de fato não ignora mesmo, colocados abaixo da consciência normal. Aí vocês podem procurar Freud, Jung, William James, tem um outro também que eu esqueci, gente, daqui a pouco eu me lembro. Então ele diz o seguinte: nossa consciência normal é apenas um tipo particular de consciência, separado como por uma fina membrana de diversos outros que esperam o momento favorável para atuar. Podemos atravessar a vida sem suspeitar da existência deles, mas em presença do estimulante conveniente, eles aparecem reais e completos. Mais adiante, na fala de William James, que o Leon Denis está reproduzindo aqui, quando o homem tende conscientemente para o ideal, é em geral para algo vago e impreciso. Entretanto, bem no fundo do seu organismo, existem forças que crescem e vão em um sentido determinado. Frágeis esforços que esclarecem a sua consciência suscitam esforços subconscientes, aliados vigorosos que trabalham na sombra. Porém, essas forças orgânicas convergem para um resultado que frequentemente não é o mesmo, mas é sempre bem mais determinado que o ideal concebido, meditado, querido pela consciência clara. Tudo isso confirma a causa inicial. O princípio da sensação não se encontra no corpo. Isso nós estamos careca de saber, né, meus amigos? Né, meus dois espectadores. Os sentidos físicos são somente a manifestação exterior e grosseira. O prolongamento na superfície do ser, dos sentidos íntimos e ocultos. Então, aqui, ó, a gente vê o que ele está falando, o sentido da percepção da realidade exterior ou de qualquer outra realidade se dá no fundo da alma, no fundo desta consciência que eu estou aqui falando com vocês. Nós, voltando mais uma vez, nós estamos um pé na matéria e o outro no plano espiritual. Então a gente vê. Aqui, Leon Denis descreve algumas jovens, cega, surda e muda. Tá no Chicago, Crônica de Chicago, de dezembro de 1905, relata um caso extraordinário de manifestação do sexto sentido. Trata-se de uma jovem de 17 anos, cega, surda e muda, desde a idade de 6 anos, em que se desenvolveu, desde aquela época, uma faculdade nova. Aí que ele descreve essa faculdade, nós estamos aqui já chegando no fim, né? E a gente vê a descrição de outros, tá? Daqueles que são privados dos sentidos, em que eles constatam que daqueles que foram privados de alguns sentidos, né, os 5 sentidos, tato, audição, enfim, se desenvolve outros sentidos complementares, ok? E assim a gente, ele relata aqui o caso da Helen Keller, que também foi uma jovem cega, surda e muda. Aparentemente, portanto, ela só possui o sentido do tato para conversar, comunicar com o mundo exterior. No entanto, pode conversar em 3 línguas com seus visitantes, sua bagagem intelectual é considerável, possui um centro estético que lhe permite desfrutar das obras de arte e das harmonias da natureza,
Pelo simples contato da mão, distingue o caráter de posição do espírito das pessoas que encontra. Olha só. Com a ponta dos dedos, ela colhe a palavra nos lábios e lê nos livros, apalpando os caracteres em relevos, né, o método Braille, especialmente impressos para ela. E se a gente vê, né, que aí ele comenta aqui no caso da Helen Keller, ele diz o seguinte, comentário. No caso de Helen, prova que por trás dos órgãos atrofiados momentaneamente, tá? Porque ela está no corpo que não permite a expressão plena da sua alma, tá? Existe uma consciência que há muito tempo está familiarizado com as noções do mundo exterior. Neste caso, ao mesmo tempo a demonstração das vidas anteriores da alma e da existência de seus sentidos próprios, independentes da matéria, dominando-a e sobrevivendo a toda degradação corporal. Entende o que eu estou falando? Vou traduzir. Ele está falando aqui, tá, que é ela em espírito, das vidas sucessivas dela, guarda essa lembrança, então ela tem conhecimento, tá? Só que, neste momento de reencarnação, ela está sem os seus sentidos, o corpo em que ela está não permite a expressão desses sentidos, mas que ela guarda lembrança disso, porque ela é uma alma imortal, ok? Então, isso sobrevive aos inúmeros renascimentos. E assim ele diz que ele começa a abordar aqui também a mediunidade. A mediunidade nos demonstra que há seres humanos muito mais bem dotados no tocante à visão e à audição interiores que certos espíritos que vivem no espaço e cujas percepções são extremamente limitadas, por consequência da insuficiência da sua evolução. Então, aqui ele já diz uma outra coisa também. Ele diz que, por causa da mediunidade, há seres humanos que têm um sentido tão ou mais evoluído do que espíritos desencarnados, porque estes ainda estão em processo evolutivo. Como todos, mas no tempo eles estão lá atrás. Então a gente percebe isso. Então, em uma palavra, quanto mais os pensamentos e os atos são puros, eu acho uma coisa que a gente pode pensar. Olha só, em uma palavra, quanto mais os pensamentos e os atos são puros e desinteressados, tanto mais a vida espiritual é intensa e predomina sobre a vida física. Tanto mais os sentidos interiores se desenvolvem. O véu que nos oculta o mundo fluídico se refaz, torna-se transparente e atrás dele a alma percebe um maravilhoso conjunto de harmonias e de beleza. Ao mesmo tempo, torna-se mais apta a recolher e a transmitir as revelações e inspirações dos seres superiores, pois o desenvolvimento dos sentidos internos coincide geralmente com uma extensão das faculdades do espírito, com uma atração mais enérgica das irradiações etéreas. Então, ele começa a explicar que cada plano do universo, cada círculo de vida corresponde ao número de vibrações que se acentuam e se tornam mais rápidas, mais sutis, à medida que elas se aproximam da vida perfeita. E ele fala uma coisa que eu gostaria de deixar para que vocês pensem e meditem sobre o que ele está falando aqui. Os seres dotados de uma fraca potência de irradiação não podem perceber as formas devidas que eles são superiores, ok? Ok, a gente vê isso. Mas todo espírito é capaz de obter, pelo treinamento da vontade, a educação dos sentidos íntimos, uma potência de vibração que lhe permita agir em planos muito mais extensos. Na verdade, cada um de nós poderia, se quisesse, comunicar-se a qualquer hora com o mundo invisível, porque nós somos espíritos. Isso, essa frase que Leon Denis fala aqui, abre um leque
para aqueles que querem estudar, para aqueles que querem se comunicar. E, na verdade, a todo momento estamos nos comunicando com os seres de outros planos, porque nós estamos dentro de uma rede. Nós somos antenas, transmissores e receptores. Mas temos que aprender o quê? A sintonizar, a sintonia, a ter pensamentos puros. E só vamos ter pensamentos puros no momento em que nós dedicamos a nossa vida a servir o próximo. E aqui, ó, para tanto, uma coisa é necessária: espiritualizar-nos, voltarmos à vida do espírito através de uma concentração perfeita das nossas forças interiores. Então, vemos-nos diante de tal ordem de coisas que nem o instinto, nem a experiência, nem mesmo a razão podem captar. A alma, em sua expressão, pode romper a muralha da carne, que a encerra, e comungar, através de seus sentidos próprios, com mundos superiores e divinos. Foi o que puderam fazer os videntes e os verdadeiros santos, os grandes místicos de todos os tempos e de todas as religiões. Meus amigos, aqui eu me despeço, semeando dentro da sua alma essas reflexões. Peço a todos que divulguem a Web Cristo Consolador, que serve de uma maravilhosa expansão do conhecimento. Estudem por si mesmos, não esperem os outros. Procuram dentro de si, captar dentro de si cada vez mais para poder evoluir enquanto ser, para se tornar um espírito melhor, uma pessoa melhor já neste plano. E aqui eu me despeço. Muita paz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.